Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, terça-feira, 4 de agosto, estamos aqui para iniciar mais uma aula de matemática, né, dar início ao nosso trimestre. Desde já eu quero dar bem-vindo, né, a cada um de vocês, e espero que estejam animados, né, descansados, para nós darmos sequência, né, aos nossos estudos. Embora às vezes não tenha, né, sido fácil, mas nós não podemos parar, não é isso? Temos que dar continuidade. Então, dando continuidade aos nossos estudos, primeiro nós iremos estar revisando o conceito de função, que foi o último conteúdo que nós vimos, né, antes das férias. Então, nós iremos, né, revisar o que é uma função. Função, né, vocês sabem que eu posso chamar ela de uma fórmula. É uma fórmula onde tem duas variáveis diferentes, onde uma variável depende da outra, certo? A maioria das funções, a gente tem uma variável y e uma variável x. Pode ter outras variáveis, outras letras? Sim. Nem sempre precisa, né, ser yx, tá? Então, pessoal, nós sabemos que uma vai depender da outra. Então, uma vai ser dependente e a outra vai ser independente. Como assim? Tem esse exemplo aqui no quadro, y igual a 390x mais 5. Isso aqui é uma função? Sim. Por quê? Porque y, né, é uma variável que vai depender de x. X é variável independente. Como assim, professora? Por exemplo, se eu atribuir valores a x, eu vou encontrar o valor de y. Então, se o x vale 0, quanto vai dar meu y? 390 vezes x, vezes 0, no caso, se o x vale 0, vai dar 0. 0 mais 5, 5. Então, meu y vai ser 5, quando o x for 0. Se o x for 1, 390 vezes 1, 390. Mais 5, né? Mais 5, 395. Então, meu y vai dar 395. Então, tá, vocês perceberam que de acordo que eu vou atribuindo valor a x, eu encontro meu y. Então, é uma função. Uma variável vai estar em função da outra, certo? Em muitos casos, né, você vai encontrar, no lugar de y aqui, você vai encontrar f de x, hx, gx. O que é isso? Y é igual, é a mesma coisa, é igual a f de x, tá? Porque em muitas funções a gente não acha lá y igual a tanto. Por quê? Porque por que você tem que fazer essa associação? Você tem que lembrar que é a mesma coisa. Porque quando você vai montar o gráfico, lá quando você vai marcar lá os pontos, né, no plano cartesiano, você sabe que no lugar de f de x, hx, gx, né, que letra que tiver aqui, vai ser o mesmo valor de y, tá? E quando você for marcar no gráfico, você sabe que é o mesmo valor de y. Porque no plano cartesiano só tem valor de x e y, não é isso? Então, por isso que a gente tem que fazer essa associação, tá? Então, reescrevendo essa função, trocando y por f de x, vai ficar f de x igual a 390x mais 5, que é a mesma coisa, certo? Então, pessoal, dando sequência, né, ao nosso livro, na página 125, nós iremos, né, hoje estar vendo sobre função afim. O que é uma função afim? A função afim, ela tem uma lei de formação que nós devemos obedecer essa lei, certo? Qual que é essa lei? A lei de formação da função afim é que f de x igual a um certo a que multiplica um x mais um b.
Esse A e B são chamados de coeficiente, tá? E eles podem ser qualquer número real. Nós sabemos que números reais são todos os números que nós conhecemos, que é números negativos, positivos, número de forma de fração, número que tem vírgula, que tá, né, número que está dentro de uma raiz, são todos considerados números reais. Então, na função afim, o A e o B pode assumir qualquer número real, certo? Só que qual que é a diferença, né, que tem A e B? O A, ele sempre vai estar multiplicando a variável, tá, que aparecer. E o B, ele vai estar sozinho, ele não vai ter nenhuma letra multiplicando com ele. A gente sempre vai chamar ele de termo independente, tá, na função afim. Pode acontecer que o B não apareça. Vai ser função afim se não tiver o valor de B? Vai. Porque às vezes o B pode ser 0, tá? E aí aparece só lá um número que multiplica x, ou seja, um certo A que vai multiplicar um valor de x. O que não pode acontecer é o A não aparecer. Se tiver só o B, é função afim? Não, tá? Porque tem que ter, né, o A, certo? Esse A, ele tem que aparecer, tem que multiplicar a variável. Em muitos livros, né, fala que o A não pode assumir o valor de 0. No livro de vocês, ele não está trazendo essa definição. Mas se você analisar, o A ele tem que ser diferente de 0. Porque ele não pode desaparecer, certo? Outro detalhe. Eu coloquei aqui 2 exemplos para nós analisarmos, né, sobre função afim. Então, aqui, f de x igual a menos x mais 9. É função afim? Sim. Tem aqui, ó, um número, menos 1, que é o A. Então, A vale menos 1. E o 9, que é o B. Então, menos 1 multiplica a variável x. E o 9 é o termo sozinho, que é o termo independente. Certo? Quando aparece dessa forma, às vezes é mais fácil, né, de vocês perceber. Pode aparecer de forma diferente? Pode. Por exemplo, que é o hx igual a 7x. É função afim? Sim. Por quê? Porque tem um número que multiplica a variável x, que a gente chama ele de A, que vale 7. E o B não aparece, mas eu sei que ele pode valer quanto? 0. Não é isso? Então, pessoal, nem sempre o B aparece. Quando o B não aparece é porque ele é 0, tá? Mas o A tem que aparecer, certo? Outra coisa, o valor de A, no caso, a variável x, ela não pode estar no denominador, ou seja, ela não pode estar dividindo, tá? Um número, ela tem que estar sempre multiplicando, certo? Por quê? Lá no exercício, por exemplo, no exercício 18, que vocês irão fazer, falando para você observar quais das leis de formação apresentada abaixo corresponde a uma lei de uma função afim. Você pode analisar aí, por exemplo, a letra D, que está aí no livro de vocês. Y igual a 3 dividido por x, tá vendo? O x ele tá na divisão, mais x menos 1. Isso aí não é função afim, tá? Porque aí vai ter um x que vai estar dividindo, não pode. Outra coisa, o x ele não pode estar ao quadrado. Por exemplo, lá na letra B, y igual a x ao quadrado menos 3, é a função afim? Não. A variável x ela não pode estar elevada ao quadrado a nenhum número que não seja 1, tá? Porque 1 você sabe que quando elevado a 1 é a mesma coisa. Então, elevado ao cubo, né? Elevado à quarta, não pode, tá? Nem ao quadrado. De quadrado para cima não pode, certo? Então, no caso, eu posso afirmar que a letra B não é função afim, a G também não é, lá na letra E também não é, porque o x, a variável x, ela tá no denominador, tá dividindo, não tá multiplicando, tá?
Então, pessoal, tem esses detalhes que vocês têm que observar. Então, vocês irão estar fazendo os exercícios 17, 18, na página 125, depois na página 126, ou 19, também, respondi no caderno. A 17, o que fala a 17? Escreva cada função na forma de y igual a x mais b, que é a forma, né, da função afim. E determine os valores do coeficiente, quanto que vale o a e o b. O a é o que multiplica x, o b é o que é o termo sozinho, dependente. Por exemplo, só porque tem um detalhe, você tem que organizar primeiro, para você depois descobrir o valor de a e b. Lá na letra A tá assim, ó, y mais 2x igual a 4 menos x. Não tá na ordem, no formato aí, ó, que ele pediu, que é y igual a x mais b. Não tá. Você vai colocar na ordem certa. Como assim? Você sabe que você tem que passar, o y tem que ficar antes da igualdade. Então, tudo que tiver antes da igualdade, que não for y, você vai passar para depois da igualdade, invertendo o sinal. E juntando, quando for termos semelhantes, você pode juntar, ou somar, ou subtrair, da maneira que aparecer. Por exemplo, na letra A, o que eu posso fazer aí? Posso colocar y igual 4 menos x, que já está depois da igualdade, menos 2x. Entendeu? Passo o meu 2x para lá, vai ficar menos 2x. O que eu posso fazer ainda? Posso fazer menos x menos 2x, que vai dar menos 3x. Então, no final vai ficar y igual a menos 3x mais 4, que vai ser, né, o formato correto. Depois que você colocar aí no formato, que é y igual a menos 3x mais 4, você vai falar quanto que vale o a. Então, o a vai valer menos 3, não é isso? Que é o número que está multiplicando x. Quanto vale o b? Vai valer 4 positivo, certo? E assim você vai fazer com os demais. A 18 eu acabei de explicar, você vai marcar, você vai falar qual alternativa, né, que tem uma função afim. E a 19, você vai observar aí, ó. Escreva a fórmula da função afim f com os coeficientes a igual a 2 e b igual a menos 5. E da g, então ele tem duas funções que você vai formar. Função f, é f de x e g de x. Onde o a vale 2 e o b 3. Ambas a variável x. Então, você vai formar aí, por exemplo, na primeira, o a vale 2 e o b vale menos 5. Então, vai ficar f de x igual a 2, que multiplica x, que é o valor de a, né, menos 5, que é o termo independente, que é o b. G de x vai ficar 2x, o a vai valer 2, mais 3, que o b vale 3. Então, formei a função. Aí, na letra B, você vai precisar, né, de saber qual que vai ser as funções, a fórmula, para você calcular aí, ó. Quando o x vale 3, quanto que vai dar? Né? A f de x e a g de x. Então, você vai colocar aí, ó, no primeiro, quando o x vale 3, quanto que vai dar? Você vai substituir lá na primeira, na f de x. Depois vai lá na g de x, substitui o x valendo 3 de novo, e assim por diante. Com todos, tá? A, B. Considerando as funções f e g, calcule o valor de x para o qual o valor da função é igual a 8, 1 menos 7, 0. Como você vai fazer? Na primeira aí, a f de x vai valer 8. Então, onde tiver f de x e g de x, você vai colocar 8. Por exemplo, vai ficar 8 igual, na primeira aí, ó, 2x menos 5. Vai ficar 8, porque ele vai dar o valor da f e da g de x, para você encontrar o x. Então, vai ficar lá 8 igual a 2x menos 5. Aí, você passa 2x para antes da igualdade, vai ficar menos 2x igual a menos 5. No caso, lá, o 8 vai passar negativo, menos 5, menos 8.
Então, vai ficar menos 2x igual a menos 13. Então, x vai ser igual a menos 13 dividido por menos 2, que vai ficar, né, menos 50 vai dar mais, então x vai ser igual a 13 sobre 2. Encontrei o valor de x. Então, isso vai fazer com todos. No segundo pontinho, a f vai valer 1 e g vai valer 1. Então, você coloca 1 antes da igualdade, passa a variável para antes, depois o 1 para depois e assim por diante. Certo? Pessoal, então, hoje nós estaremos, né, realizando esses 3 exercícios apenas. Quero que vocês tentem fazer, tá? Qualquer dúvida, me chame para estar auxiliando vocês, mas será um prazer, certo? Não deixe de fazer, porque não entendi. Pergunte. Às vezes, você me perguntando, né, no privado, né, eu posso estar explicando novamente, você pode conseguir entender melhor, tá? Como diz, estou à disposição para explicar quantas vezes for preciso, certo? Então, pessoal, não deixe de fazer a tarefa, né? Eu sei que vocês são bastante responsáveis. Façam a tarefa, tirem foto, manda para mim no privado, que eu estarei registrando a presença do dia de hoje e a participação e a nota de participação de vocês, certo? Então, tenham um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima aula.